Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Acreditem, isso vai gerar um problemaço para nós. Porque vocês imaginem o mundo dizendo paz e segurança. E nós dizendo, se a paz tiver que ser comprada pelo sacrifício da espada, terrível. Mas nós somos chamados para isso, irmãos. Nós não podemos negar a nossa missão, não há como. E acreditem, é tarde demais para nós, graças a Deus que é muito tarde. Porque nós já estamos no caminho. Aquele que não quer realmente se converter num soldado da verdade presente, ele precisa se afastar rapidinho dos caminhos de Deus. E isso nós não podemos mais fazer. Nós já estamos com um chamado. Vocês já receberam o espírito de profecia. Amém. Por favor, me entendam, irmãos. E me permitam ser muito claro aqui com todos os irmãos. A igreja adventista, se você perguntar para os líderes adventistas hoje o que é o espírito de profecia, eles vão te dizer, são os escritos de Ellen White. Não é verdade. Não é verdade. Os escritos de Ellen White, para quem crê, para quem lê, faz parte do espírito de profecia. Faz parte, mas não são. Porque senão, forçosamente, nós teríamos que dizer que enquanto ela não havia nascido, não havia espírito de profecia. E não é. Então o espírito de profecia é o espírito de Deus canalizando a tua mente para as profecias. É o espírito que te é dado, que é o espírito de Cristo, que te faz conseguir ver o que todo mundo não vê. Por isso Jesus disse, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, por que eles falam por parábolas? Para que vendo, não vejam, né? Leem, não entendem, vendo, não veem, eu não os converto e não os cure. Por quê? Então, quando você entende que Jesus, no fim do seu ministério, começa a perseguição a ele começa a falar por parábolas. No fim do seu ministério celestial agora, ele está nos falando de novo por parábolas. Leia-se profecias. Prova simples disso. Pegue qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa que não procura ser fiel. Abra o Apocalipse na frente dele. Peça a ele que te explique algo. O que acontece? Nada. Por quê? Porque lhe falta o espírito profético. Ele não entende o Apocalipse porque lhe falta o espírito de profecia. E aí, a pergunta natural que surge também é: a igreja vai ser realmente o objeto de maior ódio do inimigo? A verdadeira igreja? Vejam só, irmãos, como Deus é perfeito, né? Me permitam, vamos para o livro de Apocalipse um pouquinho. Apocalipse, podem manter aí o... Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Vejam só. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. À mulher é dada as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E preste atenção no 17 agora. E o dragão, vejam bem, o dragão ficou bravo contra quem? Leiam. O dragão irou-se contra a mulher. Com quem ele fica bravo? Mulher. Mas com quem vai ser a guerra?
e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Vejam bem, irmãos, o que isso quer dizer de forma muito simples. O inimigo, se volta contra a igreja. Por quê? Porque o irmão saiu da igreja, a irmã saiu da igreja, nós saímos da... Mas a guerra dele é com quem guarda os mandamentos de Deus. E que mais? Só guarda os mandamentos de Deus, que mais? Tem o testemunho de Jesus. Então, peraí, existem dois aspectos. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, eu preciso manifestar o caráter de Jesus. Não. É o que a Bíblia diz que é, não é o que eu acho que é. Testemunho de Jesus é o que está relatado em Apocalipse 19, versículo 10. Quem quer ler para nós? Apocalipse 19, versículo 10. Vejam bem, o remanescente tem que ele guarda os mandamentos da lei de Deus, mas ele tem o que mais? Ele tem mais um elemento ali. 19:10, o que diz ali? Pode ler, irmão? E caí a seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o testemunho de Jesus, irmãos? Espírito de profecia. Então a guerra do inimigo vai ser contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. O verdadeiro testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é um grupo que, por ser fiel a Deus, por guardar os mandamentos, recebe o espírito profético para entender os sinais dos tempos e poder pregar a verdade presente. O sustento ao seu tempo, certo? E isso, obviamente, só é possível se for um dom do céu. Mas ele é prometido categoricamente a um grupo especial. E aqui, irmãos, embora eu sei que os irmãos já conheçam, a ação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, espírito de profecia, para ver o que brevemente deve acontecer. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos, não é aos filhos. Os filhos não vão entender as profecias, irmãos. Tem que ser servo. Primeiramente você recebe de Deus as doutrinas. Senhor, procurarei andar nelas. Ok, agora eu te dou luz adicional para que você possa pregar, porque senão Deus vai te dar poder para pregar o erro. Não vai acontecer. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as notificou, que as entregou a João, seu servo. Então, irmãos, isso seria chover no molhado, mas, para que a gente tenha sempre isso claro, quem vem em primeiro lugar? A hierarquia celestial da comunicação entre o céu e a terra. Essa é a comunicação entre o céu e a terra. Deus esqueceu de alguém nessa comunicação, irmãos? Deus esqueceria? O livro mais importante dos nossos dias é o Apocalipse, não tenham dúvida disso. Por quê? Porque, irmãos, abra a Bíblia, na primeira página, você vai encontrar o que é a criação de Deus. É a história da humanidade sendo iniciada. E a última é a história da humanidade sendo concluída. Então não há como errar. Se nós estamos vivendo nos dedinhos, na unha do pé de Daniel, como não seria o Apocalipse o livro dos nossos dias, irmãos? É só ler. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. O Apocalipse, irmão, se levanta diante de nós como uma promessa impressionante. Mas, claro, ela é dada aos seus servos. Então, em primeiro lugar, sem nenhuma dúvida, da onde parte a sabedoria? De Deus, o Pai. Só que ela não é, apesar de toda a sabedoria de Deus, é preciso que haja um canal humano que fale a nossa língua para que entendamos. Entra em cena quem? Que é nesse caso, o revelador. Ele revela a nós
porque sem ele não poderia. Se vocês lerem o Apocalipse, lá no capítulo 5, vocês vão ver a mesmíssima lição, e lá no 10, isso ainda mais forte. O ancião de dias, que é o Pai, com um livro na mão, e ninguém podia abrir o livro. E João diz, eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, até que veio quem? Cristo, um como cordeiro, né? E irmãos, uma outra coisa que eu gostaria que os irmãos considerassem com muito carinho. Se a Bíblia te diz que veio o Cordeiro, não diga que veio Jesus. Se a Bíblia e se a inspiração quisesse te dizer Jesus, te diria Jesus. Se ela diz Cordeiro, é porque ele tem uma lição para te mostrar. Então você está lendo, eu vi um como que o Cordeiro. Cordeiro, Cordeiro, por que o Senhor falou Cordeiro? Filho, vai lá para o santuário que você vai entender o que está acontecendo. Porque a linguagem do Cordeiro é a linguagem do santuário. Lá você vai entender o que está acontecendo no céu, porque senão você não entende. Você não vai conseguir entender um Deus dizendo assim, eu chorava muito porque ninguém fora digno. Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Espera aí, se não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra, onde está então? Onde é que está Jesus? Ele deixou claro, nem na terra, ele não está em lugar nenhum. No santuário você vai entender onde ele está, naquele momento, entendem? Por isso a agenda de Deus é dita, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. No santuário. Então a verdade presente se levanta poderosa diante de nós, e nós temos a comunicação entre o céu e a terra. A comunicação parte do Pai, Jesus revela, quem é que traz? O anjo, e entregou a quem? A João. João escreveu, para quem que ele escreveu? Amém, para os servos. Essa comunicação, ela nunca será quebrada. Agora é claro, existe luz que Deus está dando hoje que não precisa do servo João. Não precisa do servo João no sentido de que está lá, mas Deus vai comunicar diretamente aos seus servos. Como? Estudando. Acreditem, Daniel, por exemplo, recebeu algo, Senhor, eu não entendi. Daniel, não se preocupe, tu vai descansar, mas no fim dos dias tu te levantarás. Peraí, Daniel se levantou? Estamos nos fins dos dias? Ele não se levantou. Se levantou. Centenas de cristãos estão agora levantando o livro de Daniel para poder entender as profecias. Daniel está se levantando diante dos olhos da igreja, e a igreja dorme. A igreja está dormindo, né? Então, vamos seguir um pouquinho mais, só para... Então assim, a comunicação entre o céu e a terra é essa, não se quebra ela. Você como servo ora, você orou. Quem é que leva a tua oração? Lembram da escada de Jacó? Os anjos subiam e desciam. Então os anjos levam a tua oração, certo? Até quem? Até quem? A quem? Jesus. E Jesus agora entrega as perfeitas a quem? Ao Pai. Essa comunicação nunca será quebrada. Mas aí vem a pergunta, irmãos, cadê o Espírito Santo? Onde ele está? O Espírito Santo não pode ficar fora disso. Nesse exato momento, Cristo está presente aqui, sim ou não? Sim. Ele prometeu, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Como é que ele está presente aqui? Física ou espiritualmente? Amém, irmãos, através do seu Espírito. Não fosse o Espírito dele, nós estávamos aqui nos brigando todos entre nós, irmãos. É o Espírito de Deus que cria essa unidade. É o Espírito de Deus que fez com que cada irmão e cada irmã, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa do mundo, esteja aqui ouvindo a palavra. Entende, irmãos? É o Espírito de Deus que faz isso. Agora, aqui vem onde está o Espírito de Deus, irmãos? O Espírito Santo está aqui, na comunicação entre o Pai e o Filho, que é feita pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está aqui na comunicação que é feita entre Cristo e o anjo, porque é pelo Espírito que essa comunicação é dada. E onde está o Espírito de novo? Está no fato de que o anjo comunica aos seus servos as coisas de Deus. Entendem? Você abre a Bíblia, quem é que vai atuar na tua mente para você entender o que está escrito? É o Espírito Santo, porque somente o Espírito sabe as coisas que estão na nossa mente, as coisas do Espírito, internas. Por isso o apóstolo Paulo vai falar para nós de forma brilhante. Nós temos a corpo de Cristo? Não, nós temos a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. E aí você entende, pessoas imaginam que ao batizar-se,
sai da pia batismal ou do batismo como ovelhas. Não, irmãos. Você sai como um lobo. Porém, a tua mente é de uma ovelha agora. Por isso tem a briga. Porque a ovelha diz grama e o lobo diz o quê? Carne. Carne. A ovelha diz obediência ao líder e o lobo diz o quê? Nada de obediência. A ovelha mansa e humilde. O lobo, quero e vá para a lua. Eu quero outros deuses. E a gente fica nesse embate. Quando estamos no mundo, a mente diz vamos e o corpo diz vamos. Mas quando nós temos a mente de Cristo é que começa a luta, irmãos. Por isso não estranhe se a tua luta é violenta. Porque Paulo vai dizer brilhantemente, ele diz, eu tenho a mente de Cristo, mas tenho nos meus membros uma outra lei que combate com a lei da minha mente. É ou não é a nossa realidade, irmãos? E ele diz, o que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Não é a nossa oração, sejamos francos, irmãos. Não é a nossa oração diária, Pai, me perdoa, o que eu quero fazer, eu não faço, Senhor. Quem me livrará deste corpo de morte, diz Paulo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Esse corpo de morte, irmãos, no passado, quando havia um assassínio violento, pegava-se o cadáver, você matou, amarrava-se ao teu corpo, você tinha que arrastar aquele cadáver por todo lado. Por 7 dias, se não me falha a memória, não é? Acho que era isso. Você tinha que arrastar um cadáver. Quem me livrará desse corpo de morte? Senhor, o Senhor me deu vida, mas eu tenho que ficar levando esse cadáver aqui, Senhor, que só quer as coisas ruins. Pai, muda meu coração, muda minha mente, dá-me um coração novo que ame a tua palavra. Esse é o apelo, era a luta de Davi e a luta de todo verdadeiro cristão. Somos acusados de sermos perfeccionistas? Não. Nós buscamos a perfeição porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. A única diferença daqueles que buscam a perfeição e daqueles que não buscam é que os que buscam a perfeição confiam em Deus, porque Ele é capaz de fazer. Não está centrado em nós, irmãos. Entendem? Então, voltem por favor para Mateus 24. Curado aquele servo que o Senhor, quando vier o achar servindo assim, verdade presente, a verdade para o nosso tempo. Vocês ouvirão alguém dizer assim, mas ninguém pregou contra a Trindade no passado. Até houveram alguns que se levantaram. Mas a grande massa cristã não pregou contra a Trindade, sabem por quê? Porque não acreditavam na Trindade, irmãos. Por que eu vou pregar contra algo que a igreja não acredita? Só que hoje a Trindade está matando nossos irmãos. Então nós somos chamados por Deus para pregar a verdade presente, e a verdade presente hoje, sem dúvida nenhuma, é temei a... o quê? Essa é uma das verdades presentes, sim ou não? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Espera aí, Deus vem e diz assim, teme a Deus e dai-lhe glória. A pergunta natural que todo mundo tem que fazer é, que Deus? A mensagem vem, é a primeira mensagem, porque o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de nós. Não, não é nós, é mim, é simples. Deus fala às suas crianças, escreveu, não terás outros deuses diante de mim. E como infelizmente esse mandamento foi sepultado nas tradições e dogmas humanos, Deus vem de novo e diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do teu juízo, e você vai ser julgado pelos mandamentos. E aí você diria, Senhor, mas eu temo o Senhor. Adorai aquele que fez. Agora não tem mais escapatória, porque ele chega e diz categoricamente para você, adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora não tem mais escapatória, porque você forçosamente terá que dizer quem foi que fez, de fato, de forma simples, quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem foi? Foi o Pai. E aí alguém diria Jesus. Jesus foi um instrumento usado por Deus para tal. Nada do que foi feito sem Ele. Mas não diz que Ele fez. Irmãos, me permitam apenas colocar algo assim bastante simples também, porque não é minimizar, não é diminuir o nosso Salvador. Por favor, se a irmã aqui varre esse chão, alguém pergunta, quem varreu o chão?
Alguém aqui diria foi a vassoura? Não. Quem nós diríamos que varreu? Mas a irmã, na verdade, quem varreu de fato foi a vassoura. Mas o elemento não é considerado nesse caso porque é atribuído àquele que promoveu a ação, o instrumento. O que Deus usou para criar todas as coisas? Jesus. Que é a palavra. Falou e tudo se fez. O que ele usou então? A palavra. Por isso nós vamos ler João. No princípio era Jesus? Não. No princípio era Cristo? Não. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, é isso que está escrito. E esse princípio é antes do princípio da criação da terra. Porque o princípio da criação da terra é João 1:2, não é João 1:1. Tá bem? Depois nós vamos, fiquem tranquilos que nós vamos estudar um pouco isso também, assim Deus nos permitindo, tá bem? Então, eu gosto assim de deixar bem didático. Se estiver ruim para os irmãos, por favor me interpelem, porque é muita coisa, né, para a gente aprender. E eu quero apenas deixar assim o maior número de informações possíveis aos irmãos, né? Agora vejam o resultado natural se a gente não anda nisso, né? 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor quando vier o achar servindo assim. A bem-aventurança é para quem Jesus encontrar pregando a verdade presente, que é o sustento ao seu tempo. Para isso fomos chamados, irmãos, tá bem? E aí, diz... Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo. Veja, você não vai encontrar hoje um que se diz servo de Deus, dizendo, não, o senhor vai demorar. Ele diz isso aonde? No interior. Ele não tem coragem de chegar para você e dizer assim, não, Jesus vai demorar para vir. Ele professa a vinda de Cristo. Mas as ações dele demonstram que ele não quer que Cristo venha. Entendem? Ele diz consigo, leiam aí. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Então, muita gente que hoje professa a vinda de Cristo não quer que ele venha, porque tem medo, não conhece verdadeiramente a Cristo, sabe que não está sendo fiel e prudente ao que lhe foi dado, então ele não quer. E acreditem, a esmagadora maioria hoje do meio adventista, tristemente, que deveria ter a verdade presente, está nessa situação. Não quer. E aí, olha só o que acontece. Disseram, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos. Irmãos, quem já foi perseguido aqui sabe o que está falando aqui, né? A igreja agora, através dos seus líderes, através daqueles que são maus servos, começa a espancar. E sabem por quê? Porque você está gritando, Cristo está vindo, porque o espírito de profecia não tem jeito. No momento que ele te pegar, tudo vai ser em cima da vinda de Cristo. Tudo que pregamos está pautado na vinda de Cristo. Tudo que nós pregamos. Porque essa é a macro verdade presente. Não há um sonho maior para o servo de Deus do que a vinda de Cristo. Ele prometeu, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês e eu venho buscar vocês. Se nós não estivermos alegres com ele vindo nos buscar, então o que nos resta? Mas muitos não querem a vinda dele, né? E olha o que acontece daí. Diz, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer. Comer o quê? Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 4. Isaías capítulo 4. Porque veja, existe algum problema em comer, irmãos? Não, nenhum. O problema é com quem passam a comer. Diz ali, a comer com quem? Já vamos ver, né? Isaías 4, 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo, o que é mulher em profecia? Quem sabe? Igreja. 7 é o número do quê? Plenitude. Quantas igrejas no Apocalipse? 7. Ficou alguma fora? Não. Todas estão nesse contexto. Então, chegaria um tempo em que todas as mulheres diriam o quê? Lançariam mão de um homem dizendo, nós comeremos do nosso próprio pão. Nada de Bíblia. Chega. Nós vamos pregar as nossas doutrinas. Nós vamos comer do nosso próprio pão. E que mais? Que mais? E nos vestiremos das nossas vestes. Tá? Então, o pecado das igrejas hoje é
Nós vamos comer do nosso próprio pão. Vamos nos alimentar das nossas próprias doutrinas. E vamos nos vestir do que é nosso. Lembram das bodas? Como é que você entrou aqui não tendo as vestes das bodas? Justiça. Você vai falar com, e aqui a gente precisa, repito, ser muito claro, você vai falar, eu sou crente há 40 anos, eu não preciso disso. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Vestimenta própria. Nos vestiremos com as nossas próprias vestes. Nós queremos as folhas de figueira de Adão. Nós queremos as folhas de figueira de Eva. Não queremos nada com as vestes de Cristo. E Cristo está oferecendo as suas vestes brancas lá no livro de Apocalipse aos laodiceanos. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestiduras brancas para que te vistas, e colírio para que vejas. Então, essa igreja agora diz, lançaremos mão de um homem, comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos de nossas próprias vestes, somente queremos usar o teu nome, placa, igreja cristã disso, igreja cristã daquilo, igreja de Cristo disso, igreja de Cristo daquilo. Lançaremos mão de um homem, usaremos, tão somente dá-nos o teu nome para usar, porque se colocar igreja de Satanás, não tem jeito, não engana ninguém. Então, queremos apenas usar o teu nome. Não é o que está acontecendo. As chamadas igrejas cristãs hoje, que vocês são prova viva disso, estão aqui por quê? Porque não conseguiram se alimentar da verdadeira doutrina que querem. Porque as igrejas não oferecem isso. Irmãos, é impressionante. Se nós quisermos pegar um testemunho de todos os irmãos que saíram das igrejas aqui, nós não precisamos pegar o testemunho de todos, na verdade, basta pegar de um, porque a história é a mesma. Vocês pegam os testemunhos, nós pegamos testemunhos de vários irmãos e irmãs ao redor do Brasil. A história é essa. Eu ia na igreja, voltava tão vazio como quando eu entrei. E eu dizia, Senhor, não é possível, tem que ter outra verdade. Não pode ser isso, Senhor. Pessoas que querem o alimento da palavra. E pessoas que querem as vestimentas de Cristo. Essa é a busca. Então, aqui nós vamos encontrar de novo, no capítulo que estamos, exatamente isso. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá. Vamos ler Apocalipse 17, 1 e 2, vai ficar mais claro agora. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Irmãos, tristemente, o que vai acontecer é o seguinte, Deus te oferece bondosamente a verdade presente. Você entende a verdade presente. Entende em algum momento, mas você não quer ser fiel a essa verdade, não quer ser prudente em relação a ela, fatalmente você vai começar o quê? A comer doutrinas de igrejas, doutrinas próprias, doutrinas errôneas, e vai começar a beber o vinho de Babilônia. Não tem como fugir. Sabem por quê? Porque o espírito de profecia te é dado exatamente para barrar o vinho de Babilônia. Deus te dá a verdade para barrar a ação do inimigo. Apocalipse 12 fala que o diabo foi expulso e desceu à terra com grande poder. Deus vai equilibrar a situação. Então, ao mesmo tempo que o inimigo está trabalhando com um poder violentíssimo, Deus está trabalhando com muito poder nos seus servos também para fazer frente ao vinho de Babilônia. E sabe o que Deus providenciou para derrubar o vinho de Babilônia? Irmãos, a palavra de Deus é tão perfeita e assim, como diz Paulo, suportai-me na minha loucura. Porque nós lemos a palavra de Deus e por isso começamos com essa pequena ideia. Nós imaginamos ao ler uma verdade de Deus, que é aquilo ali pronto. Não, Deus tem muita luz derramando sobre o seu povo. Pensem por um momento numa coisa muito simples. Você chega diante de Jesus e diz assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? Jesus, olhando no fundo dos teus olhos, minha irmã, ele diz assim, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. O que a irmã entende por isso? Alguém que é perfeito, que não erra nunca, te diz, irmã, 70 vezes 7. Aí vem me perdoem a expressão, um líder vem e diz assim, não, irmã, porque a irmã quer saber.
e chega para o líder e diz assim, o que Jesus quer dizer com isso? Aí ele vai te dizer assim, ele estava dizendo que não é para você contar, você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse de fato? Não te digo que 7 mais 70 vezes 7. Quando alguém que é perfeito te diz 70 vezes 7, qual é a melhor coisa que você faz? Calcular. Ele te deu uma conta. Ele te disse, irmã, 70 vezes 7. Calcule, quanto dá? Aí você vai entender. O tempo da profecia de Daniel estava por se findar, que foi dado, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. As 70 semanas estavam para se findar. O povo judeu estava extrapolando o seu período de perdão, e Jesus estava dizendo, olha, o tempo de vocês está acabando, o tempo de perdão, vocês vão deixar de ser o povo escolhido, por favor, atentem para os sinais dos tempos. E aí o que aconteceu? Não aceitaram, e infelizmente, no ano 34, fim dos 490, sem pôr nem tirar, Estevão é apedrejado, e Paulo agora vai levar o evangelho aos gentios. O tempo do judeu passou. E as pessoas muitas vezes dizem, escuta, Rogério, mas os acontecimentos estão em Jerusalém, irmão, Jerusalém somos nós, irmãos. Nós somos, vocês não são brasileiros, vocês não são paraibanos, vocês são cristãos da Nova Jerusalém. A nossa pátria não é essa, meus amados irmãos. A nossa pátria é aquela, nós aguardamos a nossa pátria que vai descer com o nosso mestre. Amém. Então tudo isso aqui, e nós ficamos com divisões, infelizmente. Por quê? Não, porque eu sou isso, eu sou aquele outro. Irmãos, não somos nada. Nós somos cristãos esperando a Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como noivo para o seu esposo que é Cristo. E nós temos que ser essas pedras vivas que vão compor essa Nova Jerusalém. Jesus não está preocupado com pedra morta, gente, está preocupado conosco. E nós somos essa Jerusalém. Então, irmãos, mais um textozinho, ainda de Mateus. Aí vejam, irmãos, olhem só. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes também, o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, o dia e a hora ninguém sabe. E nós somos vacinados com isso. Bom, já que o dia e a hora ninguém sabe, então não adianta eu estudar, não é? Mas vejam o que Jesus diz. Existe uma palavrinha ali que não pode ser retirada. 48, versículo 48. Porém, o quê? Qual é a palavrinha que está ali? Mateus 24, 48. Porém, desculpem. Eu já tinha voltado, Mateus 24, 48. O que diz ali? Porém, qual é a palavrinha que está ali? Quem achou? Mateus 24, 48. Porém, porém, ok? Se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, começar a espancar os seus servos, virá o senhor daquele servo num dia em que eu não espere, a hora em que ele não sabe. Vejam bem, se ele começar a beber e a comer com os bêbados, se ele começar a beber o vinho de Babilônia, se ele começar a comer ou se alimentar das doutrinas de Babilônia, então virá o Senhor num dia, numa hora que ele não sabe. Entenderam esse aspecto? Vejam, irmãos, é simples, é só ler com atenção e vão ver que é isso mesmo, Então assim, Deus vai revelar ao seu povo, vai. Os sinais dos tempos estão mostrando, que nós estamos no fim dos tempos. Isso é um fato. Mas se nós não vigiarmos, se nós não nos alimentarmos da verdade presente, então virá o Senhor num dia que nós não esperamos. Entende? Essa é uma promessa para, entre aspas, infelizmente, uma promessa infeliz, que não estarão preparados. E querem ver outra coisa interessante, que faz parte da verdade presente? Vejam que Jesus deu essa profecia, e deu o que iria acontecer logo após o chamado sermão profético de Mateus 24. Tá bem? Mas vejam, por exemplo, Mateus 25, vocês já devem ter ouvido muitas vezes esta parábola, certo? Mas prestem atenção nesse aspecto. Então, olhem só, ou seja, se começar a beber, se começar a fazer isso, nessa época em que as igrejas estarão bebendo do vinho de Babilônia, em que as igrejas estarão envolvidas no processo do ecumenismo, começando a beber e a comer o que não é para comer, com os bêbados e tal, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas Bíblias, lâmpada para os meus pés é a tua
palavra. Então, as virgens, aqui não está falando de igreja caída, meus irmãos. Está falando de 10 virgens. Será então o reino do céu semelhante a 10 virgens que, tomando as suas Bíblias, saíram ao encontro do esposo. Tinham a Bíblia ou não tinham? Tinham, né? E 5 delas eram, olha só a palavrinha. O que nós lemos lá? Fiel e prudente. Olha só, 5 delas eram prudentes, mas não diz que elas eram fiéis. Vamos lá. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas as prudentes levaram o Espírito junto com o seu entendimento bíblico. Nas vasilhas, havia o Espírito na vasilha. Aqui, tem que haver o Espírito aqui para que você possa ser luz. Você tem a lâmpada, mas você precisa ser uma vasilha cheia de luz. E para isso precisa do Espírito, porque é o Espírito que te abre o entendimento para entender a palavra. Agora veja, 4. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, foi o que lemos lá na frente, né? Se disser o Senhor tarde, virá, né? O esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E o 6 é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, meus irmãos. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Irmãos, vamos por um momento imaginar a seguinte situação. Nós todos aqui somos ou virgens loucas ou virgens nécias. Ou alguns são virgens nécias e alguns virgens loucas. Não. Se todos estavam dormindo, me respondam quem foi que deu o alto clamor. Somos eu e você, meu irmão e minha irmã. Somos nós que temos que dar o alto clamor para despertar as igrejas que estão dormindo, meus irmãos. Para isso fomos chamados. Qual é a mensagem? Por favor, leiam, meus amados, para que fique isso bem claro no coração de vocês. Um clamor. Qual é o clamor? Aí vem o esposo. Cristo está vindo. Levantem, despertem. Essa é a nossa mensagem ao mundo, irmãos. O espírito de profecia está nos mostrando que Cristo está vindo, e essa é a mensagem que vai despertar. Vocês são prova também disso. Ouviram em algum momento a mensagem, Cristo está vindo, preparem-se, e é o que vai iluminar o mundo, irmãos. A mensagem que vai iluminar o mundo e despertar as igrejas que dormem é o alto clamor da vinda de Cristo. Aconteceu no passado e vai acontecer de novo. E nós somos que escondidinho lá, ouviu-se um clamor, né? São pessoas que estão escondidas, ninguém dá muita bola, ninguém dá muita moral, diz a palavra hoje como a gente tem conhecido, mas é um fato, você está sendo chamado para ser esse, que pelo Espírito profético está vendo os sinais dos tempos e tem que dar essa mensagem, para despertar as igrejas que dormem, né? Então, diz, à meia-noite ouviu-se um clamor, é o alto clamor da meia-noite, é o clamor dado pelo Espírito de Deus. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Claro, muitas, infelizmente, né, não estarão prontas, não receberam. E aí vem outra coisa curiosa. Aí é dito assim, dá-nos do vosso azeite, né? Algumas chegam e dizem assim, dá-nos do vosso azeite. O que as virgens prudentes dizem? Ide e comprai com os que vendem. Espera aí, azeite é o quê? Espírito de Deus. Para vender, para você poder vender, você tem que ter o quê? Se você tiver um só, vai faltar para você ou não? Sim ou não? Sim. Então você tem que ter a porção dupla do Espírito de Deus. Me digam na história bíblica quem tinha a porção dupla. Eliseu chegou para quem? Eliseu chega para Elias. Elias, pede o que tu queres, Eliseu. Eu quero a porção dupla do Espírito de Deus. As pessoas que vierem no Espírito de Elias são as que vendem esse azeite. Amém. Entende? Pessoas que estão buscando por elas. Por isso diz, ide e compre. Só que infelizmente não se pode vender. Esse vender aqui não é porque o Elias tem a porção dupla que ele pode vender para outro. Veja que Elias pediu, eu quero a porção dupla. É pedir e receber. Receber. E curiosamente, irmãos, nós vamos ver em Apocalipse 11 uma coisa interessante.
Lá em Apocalipse, pois não? No caso, se nós somos a igreja de Cristo, Nós temos que ser os atalaias que estão despertos, não a igreja. Nós temos que ser os 144 mil, é aí que a gente vai chegar. Mas vamos lá. De dentro da igreja sai os 144 mil, certo? De dentro da igreja sai um povo que vai realmente dar o alto clamor. Mas tudo bem, vamos lá. não, porque como assim, eu dizer que nós somos a igreja, aí eu fiquei pensando, e quem são as virgens prudentes? Irmã, veja que o que aconteceu? Ele foi fazer guerra ao resto da sua semente. Veja que ele ficou bravo com a igreja, mas foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que Deus diz de Babilônia? Sai dela, povo meu. Essa é a igreja dele. Povo meu. Mas dentre o povo dele tem pessoas que comporão os 144 mil. São as pessoas que realmente levarão avante essa mensagem com toda a sua força. Faz o clamor. Oi? Que é quem faz, quem dá o clamor. Amém? Claro. Por exemplo, você diria quem era a igreja? A igreja era composta de muita gente, tinha muita gente na igreja. Mas Elias era o profeta, certo? João Batista, Jesus disse de João Batista, né? Dos nascidos de mulher não houve um igual a João Batista. Por quê? Por que João Batista? Se Elias foi trasladado, por que João Batista foi colocado no ápice? Porque João Batista pregava a vinda de Cristo. E nós? E nós? Nós pregamos a vinda de Cristo. A nós é dado o espírito de João Batista e o espírito de Elias. Entendem? Por isso a porção dupla é dada. Não porque nós somos melhores, mas porque precisamos. Sem a porção dupla do Espírito de Deus, nós não suportaríamos o ataque do inimigo. Entende? E nós vamos ver também, se Deus nos permitir, amanhã em Apocalipse 11, isso bastante claro. Vai ficar assim bem mais claro, tá bem, irmã? Ok, voltem um pouquinho, tá? Vejam bem, o que foi que motivou Jesus a perguntar nessa noite a cada um de nós, quem é o meu servo fiel e prudente? O que motivou Jesus a fazer essa pergunta a nós? Voltem um pouquinho, vamos para Mateus 24, e nós vamos ver o que foi que o motivou, né? 24, a partir do versículo 1, tá? Vejam bem, irmãos, vamos entrar direto na verdade presente agora, tá? Considerando que a verdade presente vai te fazer abrir a mente para ver aquilo que a maioria não está vendo, porque, repito, para isso fomos chamados, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o quê? O que eles queriam mostrar para Jesus? Os edifícios. Pergunto, hoje, disputa-se para ver quem faz a igreja mais bonita. Edifícios. Estão querendo mostrar os edifícios. Olha, vem aqui ver a minha igreja é linda. Olha o templo de Salomão, 400 mil, 600 mil, 1 milhão. Uma disputa para ver quem faz uma igreja mais bonita. Estavam já na época mostrando a estrutura do templo, mostrando os edifícios. Olha que bonito. É esse tempo que vivemos também. O que foi, será novamente. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso há de ser. Então vejam bem, mas olha o que estava acontecendo aqui. Diz o texto, né? Jesus ia saindo do templo, irmãos. Os discípulos deveriam estar chorando. Jesus está saindo da igreja, está saindo do templo. O fundamento verdadeiro está saindo e eles estavam preocupados com o quê? Em mostrar a beleza da igreja. Exatamente o que está acontecendo hoje. Jesus está saindo dos templos e eles estão preocupados em mostrar a beleza dos templos. Embelezando os templos, tentando fazer cada vez mais bonito, e Jesus não está mais ali, está saindo. É um fato, ele tem sido expulso desses templos. Por quê? Porque os templos têm roubado o coração das pessoas. Você chega para a pessoa e diz assim, escuta, você precisa conhecer. Não, eu já tenho a minha igreja. O que ele está dizendo? Eu já tenho o meu templo. É o que está acontecendo, irmãos. É difícil você alcançar um coração hoje, porque, eu tenho 40 anos de... Me perdoem, eu sou da Assembleia, eu sou da congregação, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou católico, eu sou esse, eu sou aquele. E aí fica difícil, por quê? Verdade é verdade, irmãos. Você aprendeu o que é caneta, mas você precisa aprender que é azul, precisa aprender que escreve azul, precisa aprender qual é o material
É assim. A verdade que vai fazer frente hoje ao inimigo é essa. E, irmãos, apenas antes que a gente avance um pouquinho mais, irmãos, o diabo está oferecendo o vinho de Babilônia. Vocês lembram das bodas de Canaã? Lembram? Por isso digo, atentar para os detalhes de como eles se completam nos dias de hoje. Quando acabou o vinho, alguém chegou e disse assim: escuta, acabou o vinho. Foram pedir o vinho para quem? Para Maria. É o que estão fazendo. Acabou o vinho, faz um milagre, Maria. Maria disse o quê? Ide a Jesus e fazei tudo o que ele vos disser. Maria estaria gritando hoje: não venham a mim, vão a Jesus. Mas as pessoas, infelizmente, não estão aprendendo ainda essa lição, né? Vamos condená-los? De maneira nenhuma. Mas olhem o desfecho disso. Jesus vem e diz assim: encham as talhas de água. Irmãos, procurem ver a verdade presente aqui, me ajudem. Encham as talhas de água. O que é água na Bíblia? Palavra. O que é talha? Vaso. Nós somos o quê? Vasos. Encham os vasos, encham-se da palavra. E se vocês se encherem da palavra, eu vou fazer com que esta palavra se torne vinho, e será o melhor vinho que já foi provado na face da terra, irmãos, porque é o Apocalipse sendo dado, que Jesus deixou pro final. Porque o que foi dito? Beberam o vinho, e aí ele disse o quê? Bastante, né? Tu deixaste o melhor para o final. Irmãos, o que foi deixado para o final para nós, irmãos? 1 Coríntios 10:11. Todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Irmãos, Jesus está guardando o melhor vinho para nós. Para quê? Para que possamos fazer frente ao vinho de Babilônia. Há uma simbologia na Bíblia fantástica, que você só vai encontrar se realmente, joelho no chão: Pai, dá-me as profecias, dá-me as parábolas, deixa-me entender, Senhor, estas pérolas que o Senhor escondeu para nós. Lembram do viajante que buscava boas pérolas? A pérola maior é Cristo, mas ele buscava boas pérolas. E nós temos que encontrar estas boas pérolas, né? Bom, vamos ver se isso é para o nosso tempo também ou não. 24:1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Vocês não veem, vocês estão conseguindo ver as igrejas aí que estão sendo levantadas hoje, que abrigam milhares de pessoas e embelezadas com uma estrutura arquitetônica. Vocês estão vendo tudo isso, meus irmãos? É ele falando para nós. Vocês estão vendo? Se estão vendo, por favor, atentem para o que eu vou dizer agora, né? Não eu, mas o Senhor. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não vai ficar nada, porque elas têm roubado o coração. O fundamento, que é Cristo, saiu, e eles estão olhando para as pedras. Fizeram do templo o seu Deus. E o que mais? Jesus então diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, olhem que interessante esse aspecto. Vejam, irmãos, Jesus está ali, as pessoas estão ali, mostrando a beleza, e Jesus diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra, e se retira. Se retira. Quem ficou com aquilo, ficou. Mas alguns, e oro a Deus para que sejamos nós, alguns fizeram algo diferente. Olhem só. Diz o quê? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Como? Quem está lendo aí? Versículo 3, 24:3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular. Irmãos, essa palavrinha não pode ser esquecida. Você ouviu, Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Alguns foram em particular. Encontro particular com Cristo, meus irmãos e irmãs. Não é dentro das igrejas que você vai ouvir a palavra profética. É joelho no chão em particular, falando com Cristo. É aí que você vai receber as melhores pérolas, porque foi lá no Monte das Oliveiras, quando foram em particular. Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles vendo, pedras de mármore de 1 tonelada, como é que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra? Não tem, só o fim do mundo. Não havia artefato bélico na época para poder desmontar aquilo tudo. Não havia. Então,
ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos vão em particular, que é o que nós temos que fazer, meus irmãos. E acreditem, o que eu procuro ensinar aos amados irmãos, eu não aprendi de pastores, eu aprendi com o joelho no chão, meus irmãos. Amém. Né? Eu tenho uma Bíblia, irmãos, eu não consigo mais ler. E não estou dizendo aqui para vanglória própria, por favor. Digo apenas, irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Se nós não somos, quem será? Quem será o povo da Bíblia nesse tempo, irmãos? Nós somos chamados, entendem? Deus está realmente esperando, irmãos. E isso é algo assim que me cativa de forma assim primordial. Meus amados, cada um de vós, se for sincero consigo mesmo, dirá, Senhor, mas eu sou, acho que o maior dos pecadores. Senhor, eu sou tão fraco. Senhor, o Senhor teve tanta gente boa. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É você que eu quero. Você acha que eu esperei todas essas gerações para quê? Se você observar um homem, pode ser o irmão Léo, um carro, né? Um carro agora desengatado, e o irmão Léo está empurrando esse carro. Você olha e diz, interessante, o irmão Léo tem força. Agora, e se fosse aquela menininha lá no canto empurrando esse carro? Vocês não seriam muito mais impactados? Deus está dizendo, eu estou esperando a última geração. Eu estou esperando a última geração, por quê? Porque Satanás veio e tomou Adão com quase seus 4 metros e disse, eu vou derrubá-lo, e derrubou. E agora ele está dizendo, Senhor, essa geração de pigmeu que está aí, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, eu sopro e derrubo. E Deus está dizendo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou mostrar para você que eu terei um batalhão, um exército, que você não vai poder vencer, pelo meu poder. Então, irmãos, nós estamos sendo chamados, é nós que Ele quer. É nós, Ele diz, eu quero vocês. Eu quero aqueles que digam, Senhor, eu não sei falar. Amém, é você que eu quero. Senhor, eu sou pecador, mas é você mesmo que eu quero. Eu vou te mostrar o meu poder em você. Tudo que Ele espera. Todos os profetas chamados. Moisés vai lá e fala, Senhor, eu nem sei falar. É você mesmo que eu quero. Porque se você soubesse falar, você ia atrapalhar tudo. Então deixa, eu quero quem não sabe falar, porque daí eu vou falar. Porque quem acha que sabe falar, vai falar. E eu quero falar. É o Senhor quem tem que falar ao seu povo, entende, irmãos? Por isso Ele está aguardando eu e você. E mais, amados irmãos e irmãs, lembrem-se do seguinte, onde abundou o pecado, isso quer dizer, irmãos e irmãs, que no céu nós temos um parente e na veia dele corre o nosso sangue, ou o nosso sangue na veia. Nenhum anjo tem o sangue de Cristo na veia. O sangue que corre hoje nas veias do nosso Salvador é humano, é o nosso sangue, irmãos. Entendem? Então nós temos um parente de verdade. E Ele abriu uma porta que ninguém vai fechar. Essa não é a porta, me perdoem a sinceridade, não é a porta que o pentecostal diz, Deus vai abrir a porta e você vai ganhar dinheiro. Esqueça isso. Você não foi chamado para isso. Se você sonha com um carro, espere as asas que Ele vai te dar no céu um dia. Não queira um carro aqui. Se você sonha com uma casa, espere o palácio que Ele tem preparado para você, meu irmão. Esqueça essa ideia, entende? De que você tenha que olhar para trás e virar uma estátua de sal. Não é isso que Deus quer para você. Nós somos chamados para ser esse povo, irmãos. Entende? E Deus está esperando só uma coisa. Envia-me a mim. Tu não sabe falar? Eu vou tocar com a brasa do altar viva e você vai falar pelo meu poder. Eu vou falar através de você. Deus está esperando a última geração. E somos nós, amados irmãos e irmãs. Somos nós. Entende? São nossos filhos. É só nós realmente começarmos a falar e nós vamos ver como o poder de Deus vai tomar cada um de nós. E com isso, irmãos, aqui, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Prestem muita atenção nisso, amados irmãos. Eu gostaria de encerrar essa noite com vocês nisso aqui, certo? Dize-nos palavrinhas. Por isso digo, eu aprendi a estudar assim. Palavrinhas. Senhor, por que disse isso? Porque quando, anotem no caderno de vocês, a pergunta foi, dize-nos, quando, certo? Serão essas coisas e que sinal, singular, quando sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.
Jesus agora começa, né? Ouvireis de guerra, rumores de guerra, tal, mas ele não disse quando e não deu um sinal, ele está dando sinais. Sinais. Senhor, prestem atenção. Quando serão estas coisas e que sinal da tua vinda e do fim do mundo? A resposta dele está no versículo 15, irmãos. Vejam o 15, o que diz. Que diz o 15. A pergunta foi quando? A resposta inicia com quando, que é a resposta clara. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta, quem lê, entenda. Vejam só, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, onde está a resposta então? No livro de Daniel. Quando vires a abominação de que falou o profeta Daniel, Daniel se levantará no fim dos dias. Vão para Daniel, meus irmãos, se querem entender. Quando virdes, pois, a abominação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, peraí, eu não entendo. Comece a estudar, meu amado irmão, minha amada irmã, porque ele prometeu. As promessas de Deus não falham. A resposta está no livro de Daniel. E vamos até o livro de Daniel, só para pegar esse gancho final, capítulo 12. E aqui vai precisar ter um pouquinho de coragem, viu, meus amados irmãos, porque senão... Daniel capítulo 12, a partir do versículo 9, 12, 9. Ele falou do tempo do fim, sim ou não? Falou do fim do mundo. Obviamente que nós temos que buscar o último capítulo do livro de Daniel, óbvio, porque esse é o fim, certo? Então vamos lá. Daniel 12, 9. 9. Vou esperar todo mundo achar, tá bem? 12, 9. A gente vai ter que cruzar só mais alguns textos, tá? 12, 9. Ok? Ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o... Até quando estaria fechada e selada? Então, se nós estamos estudando Daniel e estamos aprendendo, é porque já foi aberto, tá? Então, estarão seladas e fechadas até o tempo do fim. Vamos ver. Fiquem com o dedo aí, eu só vou cruzar um texto para vocês ter, tá? Apocalipse, capítulo 5, podem ficar aí, apenas anotem. Olha só, 5:1. Vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Qual é o único livro que a Bíblia cita que foi selado? Daniel. É o único livro. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, esse livro foi aberto, porque inaugura o tempo do fim, lá em Apocalipse. Então, uma vez que esse livro é aberto, nós vamos entendê-lo. Então, hoje, nós podemos entender o livro de Daniel. E agora, né, capítulo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Eu não vou entrar com detalhes nisso, mas também, por favor, prestem atenção nisso, tá? Muitos serão embranquecidos, que mais? Purificados, que mais? Provados. São 3 classes, irmãos, de salvos. Nós vamos estudar isso com bastante clareza. Muitos serão embranquecidos. Esse é o ladrão na cruz, tá? Ladrão na cruz. Ladrão na cruz lhe foi dito o quê? Quem lembra? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Foi dito, tá bem, você vai entrar no reino do céu? Não. O que foi dito? Verdade, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Ele queria o reino, lhe foi oferecido o paraíso. E quando Jesus diz na verdade, é uma correção que ele está fazendo. Eu digo, olha, vocês sabiam que o irmão Paulo Pinto tem 80 anos? O irmão Paulo Pinto diria, não, na verdade eu tenho 66, 65. Ok, 65. Entendem? É uma correção. O ladrão diz, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Lhe é dito, estarás comigo. Onde? No paraíso. Nós temos que prestar atenção ao que Jesus diz. Jesus não disse vai estar no reino do céu. Purificados. Aqui são santos. Santos. Aqui é o ladrão na cruz ou que temem o teu nome. Apocalipse 11, 18. Então existe um grupo que teme o teu nome. O ladrão na cruz, tu nem ainda estando aqui na mesma condenação, temes a Deus. Olha as palavrinhas que ele usa.
temem. Então, temem os santos e finalmente os que serão o quê? Provados. Os santos são purificados. O que se purificava na palavra de Deus? A prata. Purificados como a prata são os homens das trombetas de Deus, certo? Os que tocam as trombetas eram de prata. E o ouro? O que a gente vê lá em Apocalipse? Tem as trombetas e tem o que mais? As taças, que são as pragas finais. As taças finais eram de quê? Ouro. Aqui é o grupo que vai para a reta final, irmãos. Qual é a diferença de paraíso e reino do céu? Irmã, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, átrio, santo e santíssimo, certo? Muitas pessoas estarão no átrio. Por exemplo, né, a gente não vai esmiuçar isso agora, mas assim, apenas para vocês pensarem um pouquinho, para vocês estudarem também, né? Vejam, o que nós vemos aqui o tempo todo, né? Se vocês observarem, por exemplo, Paulo falando, né, prata, pedras preciosas e ouro, certo? Pedro, tu és pedra, certo? Então, a pedra, você joga uma pedra preciosa no fogo, o que acontece com ela? Ela apenas fica embranquiçada, não é isso? Ela não é purificada. Pedro, tu és Pedro. Muito bem. Sobre esta pedra que era ele. Sim, a rocha, né? Cristo é a rocha. Tu és pedra, Cefas, que é pedrinha, ou Pedro, né? Pedro, tu és Cefas, pedrinha. Nós somos pedrinhas. E sobre esta rocha, que é Cristo, ele diz, edificarei a minha igreja. Mas eu só queria pegar esse gancho. Pedra. Então, pedra, né? Então você tem embranquecidos, purificados e provados. Qual a diferença, irmã? Quando você vê isso aqui, por exemplo, quem herdará a terra? No sermão de Jesus no monte. Quem lembra? Os herdarão a terra. Mansos. Espera aí. Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Sim ou não? Sim. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? E aí tem outro. E os puros de coração, porque verão a Deus. Então, há 3 classes também, e assim, mas então os outros não verão a Deus? Existem outros aspectos, os que têm fome de sede de justiça serão fartos, aí não fala do reino, certo? Mas assim, então, o que a gente entende por isso também? Claro que são estudos, que não vão abalar nossa convicção em nada daquilo que cremos, mas, por exemplo, que classes de anjos caíram do céu, vocês lembram? Querubins, serafins e anjos normais, correto? Correto? Nós vamos substituir os anjos que caíram, sim ou não? Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casa e não se dão em casamento, mas sereis como os anjos de Deus. Fomos criados para substituir os anjos que caíram e repovoar o vazio que ficou no céu. Amém. Correto? Muito bem. Uns vão substituir os querubins, outros vão substituir os serafins, outros vão substituir os anjos normais. Vocês hoje, por aceitar a verdade presente, serão muito mais tentados, sim ou não? O que vocês acham? Vocês são o objeto de ódio do inimigo. Os anjos mais poderosos do céu agora vão estar nos protegendo, porque não tenham dúvida. Quais são os anjos que o diabo vai comissionar para derrubar nós? Quem que vocês acham? O diabo vai selecionar os melhores generais dele para atacar os que estão no mundo? Não, é conosco que ele está preocupado, entende? Então nós vamos estudar um pouquinho melhor isso, só porque a irmã perguntou. Então a diferença, irmã, é que, né, se você observa, aqui é o local santo, é o habitat de Cristo, certo? Cristo, né? Aqui, quem se manifestava no Santíssimo? A glória de Deus, certo? Serão os que verão a Deus, habitarão com o Pai. O presente de Cristo são as suas primícias, Pai. O que a terra teve de melhor são teus, Pai. Por quê? Porque os 144 mil não conhecerão o quê? A morte. Deus não conheceu a morte, o nosso Pai não conheceu a morte. O presente que Ele recebe de seu Filho são servos que não conhecerão a morte. Terão a experiência do Pai e o servirão por toda a eternidade. Por favor, a experiência do Pai apenas no sentido de vida eterna, tá bem? Outros passam pela sepultura e são salvos e começa a vida eterna para eles, sem problema nenhum. E do átrio. Então, há uma classificação quanto às moradas também, não é uma bagunça. Eu sei que pode parecer só um pouco estranho num primeiro momento, mas se houvermos tempo também vamos falar um pouquinho para os amados irmãos. Vamos lá, então apenas
vou finalizar isso aqui e entro ali se os irmãos me permitirem, tá bem? Ok, então vamos lá. Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Vejam bem, olha que interessante. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Veja que ele diz, entenda. Quando virdes, né, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Os ímpios não vão entender, mas esse grupo do Senhor vai entender, certo? E aí olha o que ele diz, e vai entender o quê? Veja que ele diz assim, quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E aqui vem a resposta, e eu queria que vocês me dissessem o seguinte, Daniel 12, 11, Daniel 12, 11, quem tem a palavra sacrifício escrita no itálicozinho ali? Preste atenção quem tem a palavra sacrifício, que está numa letra chamada itálico, sabe por quê? Porque não pertence ao original. Essa palavra foi colocada. Na minha Bíblia eu risquei literalmente, porque sei que ela não pertence, tá? Quem tiver fé suficiente para acreditar nisso, risca essa palavra, porque o diabo colocou ali e confunde a gente. Veja que lá ele diz, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E aqui você lê, ele diz assim, ó, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Isso joga para trás, e não é no tempo do fim. O texto é, desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação que traz a desolação, a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse é o sentido da Bíblia aqui. E a abominação que traz a desolação, ela vai ser colocada no lugar do contínuo. E a pergunta que cada um de nós deve fazer, o que significa contínuo? Contínuo, irmãos, significa perpétuo. Contínuo significa perpétuo. Então, desde o tempo em que o perpétuo for tirado e posta a abominação que traz a desolação, haverá 1290 dias. Isso já se cumpriu no passado, certo? No ano 508 o papado se estabelece, que era então na época a abominação, 508, no ano 538 se solidifica e nós temos exatamente o período que foi dado aqui de 1290. 538 a 1798, nós temos os 1260 proféticos, mas tem mais 30 aqui que é quando se estabelece o papado. Aqui se estabelece, aqui ele derruba os 3 poderes e passa a ser a supremacia papal, que nós conhecemos, que começa a Inquisição, certo? E nós temos um cumprimento dos 1290 passados, mas há um cumprimento futuro, desde o tempo em que o perpétuo for tirado. O que a Bíblia fala sobre o perpétuo? Sábado, sinal perpétuo entre Deus e o homem, entende? Então assim, nós, irmãos, não temos dúvida que haverá, vai ser tirado. Vocês já estão vendo em movimentações para se fazer do domingo, né, o dia de guarda, e quando for retirado o sábado, né, em forma de decreto, promulgando o domingo, desde o tempo em que se tirar o sábado e colocar a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E isso é literal. Isso é literal, esse tempo. O tempo que virá agora é literal, esse tempo, porque obviamente não há a menor condição de nós termos mais 1290 anos, irmãos. Não tem a menor possibilidade. E mais, irmãos, Elias, quem lembra quanto tempo Elias pregou? Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e pregou por quanto? 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Jesus pregou quanto tempo? E João Batista? Quanto tempo nós vamos pregar pela graça de Deus? 3 anos e 6 meses, irmãos. E a besta contra nós e o poder do Cordeiro, né, através dos seus servos. Então assim, aqui, tá, só para que a gente depois possa ter isso de uma forma talvez um pouco mais pactuada, né? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Então haverá, depois dos 1290, mais um período, e bem-aventurados que chegarem, porque a maioria vai morrer
nesse tempo. Haverão os mártires novamente, né? Mas alguns vão chegar até a época, e quem chegar a essa época, agora já é uma questão toda particular, meus irmãos. Eu creio que quem chegar aos 1335 dias, ouvirá o concerto de Deus, anunciando o dia e a hora da vinda do seu Filho. Isso cabe única e exclusivamente ao Pai. O dia e a hora, ninguém sabe, somente o Pai. Só que isso foi apresentado quando se abriu o livro, e Deus anunciará o dia da vinda dele para os seus servos. Lembre-se que quando Deus disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo, os ímpios acharam que era um trovão, diz a Bíblia, né? Mas os verdadeiros servos de Deus ouviram a palavra, né? Enfim, e aqui só para a pergunta do irmão, se posso, apenas para que o irmão medite nisso, por favor, não estou dizendo que é categórico isso, mas assim, Apocalipse 14 que o irmão menciona, né? Só para os irmãos poderem pegar, e enquanto vocês abrem, lembrem-se do seguinte: quantas portas tem a Nova Jerusalém? Dentro da pergunta que a nossa amada irmã fez. Quantas portas tem a Nova Jerusalém? Quem lembra? 12 portas. Quantos filhos eram os filhos de Jacó? 12. Quantos discípulos? 12. Né? Curiosamente, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele diz o seguinte: Rubem, impetuoso como a água, já não serás mais o primeiro, porque maculaste o leito do teu pai. Rubem é um dos que tem o nome numa das portas. Então a porta tem o nome de Rubem. Simeão e Levi são irmãos. No ímpio conselho deles não entra a minha sabedoria. Foram assassinos. Então, Rubem, adúltero. Simeão e Levi, apenas um exemplo rápido, a gente vai pegar um pouco mais isso. Simeão e Levi, assassinos. Qual eram os dois irmãos que eram assassinos? Quer que faça descer fogo do céu e queime tudo esse povo aí, senhor? Há uma relação intrínseca entre cada um deles. Qual é dos filhos de Jacó que se perde? Que não figura lá, Dan. Dan será a serpente à beira do caminho que morde no calcanhar. Qual foi um discípulo que se perdeu? Judas. Qual era o problema de Judas? Falar mal, julgar. Dan era o mesmo problema. Dan é julgamento. A questão que eu creio, né, irmãos, é que, primeiro, essa entrada na Nova Jerusalém vai ser feita. O irmão tinha o problema do ódio, mas pela graça de Cristo venceu. Por que porta ele entra? Pela porta dos assassinos. O irmão outro era adúltero, mas vence o adultério. Por que porta ele entra? Pela porta de Rubem. Mas, irmãos, por que Deus, em sua palavra, diz: as 6 pecados que o Senhor detesta e um que ele abomina? Qual é o que ele abomina? Lembram? Quando você relaciona o que semeia contenda entre os irmãos. Quem fazia isso? Dan. Mordia por trás. E quem mais? Judas. Por que não se vendeu esse perfume e não se deu aos pobres? O que ele criava no meio dos discípulos? Briga, contenda. Então assim, por que Deus abomina esse pecado? Porque por esse pecado ele perdeu Dan, por esse pecado ele perdeu Judas, e por esse pecado ele perde finalmente Lúcifer. Lúcifer criou contenda no céu, arrastou uma parte enorme dos anjos com ele. Mas nós temos o privilégio de, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que cada um de nós saberá exatamente por que porta deve entrar. Entende? Vencendo, né, aquele pecado que era mais aflorado no nosso coração, nós sabemos exatamente a porta pelo que entramos. Aqui só para a irmã ter uma pequena ilustração do que eu creio a nível desse aspecto, tá? Cada porta, onde mora, o que faz, o que não faz. Mas, na pergunta do irmão, de Apocalipse 14, tá? Diz o seguinte, ó, que o irmão cita, né? 14, 3. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ninguém pode aprender esse cântico porque é o cântico da sua experiência, certo? Esse cântico não é um cântico que você simplesmente decora. Ele vai ser formado nesse tipo de reunião, nas perseguições, nas lutas. É o cântico da experiência. Ninguém vai poder aprender a tua experiência. Você... Era o canto de Daniel esse. Sim, de Moisés e do Cordeiro também vai falar lá, né? Por quê? Irmãos, é um cântico que eu hoje não seria capaz de cantar, porque diz que é cântico do Moisés e do Cordeiro. Por que de Moisés e do Cordeiro? Cristo abandona o céu e como se ele dissesse: Pai,
eu vou arriscar tudo e vou buscar eles. Vou buscar. Pergunta, irmão, Cristo podia se perder ou não? Sim, sim. Mas ele disse, Pai, eu vou e vou buscar eles, eu vou correr o risco. E Moisés disse, Senhor, risca-me do livro da vida, se necessário for, o meu nome, mas não deixe que eles se percam. Somente Moisés teve a coragem de fazer um cântico desse. Os 144.000 terão a coragem de dizer, Pai, se necessário for, risca-me do livro da vida, mas não deixe que meu filho se perca, não deixe que meu irmão se perca, não deixe que meu pai... Isso é amor. Mas quem teria coragem de um cântico desse hoje? Eu espero em Deus que nós cheguemos a esse nível. Porém, pergunto, isso é algo que o judeu literal vai fazer ou é o judeu espiritual que vai chegar nesse nível? Judeu espiritual, primeiro ponto. Segundo, esses são os que não estão contaminados com mulheres, certo? A Bíblia só apresenta a contaminação do homem pela mulher no livro de Levítico, quando a mulher estava no seu estado de impureza. Não havia esse problema, entende? De você, não, eu me contamino com a mulher porque sou casada. Não é essa contaminação. E nós vamos ver um pouco mais disso, olha só. Esses são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Bom, peraí, então, se é literal, vejamos o que diz. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vá. Bom, aqui derrubou qualquer possibilidade de que fosse um homem que porque é casado não pode. Se segue o cordeiro por onde quer que vá, nesse exato momento, irmãos, se nós estamos estudando, vejam bem, nós falamos aqui de um Santíssimo. Nós falamos de uma porta aberta no céu. Cristo abriu uma porta, quer você queira, quer não. A igreja de Filadélfia, que é a igreja perfeita, acho que até o irmão citou que Laodiceia não tem nenhum elogio. Filadélfia só tem elogio. Nós temos que voltar ao estado de Filadélfia. Filadélfia não é uma época, é uma condição. É uma condição, irmãos. Houve época em que ela foi se formando, mas é uma condição. A igreja está na condição laodiceana, precisa sair dela. Precisa voltar ao estado Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal, que é amor do Pai. Pergunto, o que nós estamos lutando por estabelecer aqui? Nós falamos o tempo todo de quem? Do Pai. Ele é o objeto da nossa suprema consideração. Mas veja mais, e com isso a gente encerra, irmão. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Na sua boca não se achou engano. Esse é o ponto. São pessoas que não têm engano na sua boca. Irmão, aí você poderia dizer, né? É uma pessoa que é casada. Não, ele não se achou engano na sua boca porque não foi enganado pelas mulheres. Diga-se, igrejas. Por que saímos das igrejas, irmão? Saímos das igrejas porque não queremos ser mais contaminados com as doutrinas que infelizmente estão colocando. Então hoje, irmão, ele diz, né? Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Acredite, irmão, se trata acima de tudo de uma condição, né? E no momento que nós começamos a nos reunir aqui e queremos apenas a palavra, nós estamos buscando essa condição. Se vamos chegar lá... Pois não? Quiser ler, meu amado? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam Amém. Nós lemos antes. De Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Então, nós, pelo menos, irmãos, nós temos o convite. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Esses escolhidos, em primeiro lugar, é um grupo especial nas mãos de Deus, que realmente vai pregar, vai dar o alto clamor nesse mundo e vai realmente correr o risco que a maioria não vai. Porque, como disse o irmão também, nós precisamos despertar as igrejas que ainda dormem. Se nós acreditamos, como diz Paulo, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Se nós acreditamos estar em pé, é nosso dever, como devedores, que diz a palavra. Então cuidado, né? Às vezes a gente corre o risco de dizer, os católicos que não fazem isso, que não fazem isso, que não fazem aquele outro. Nós somos devedores a gregos e a bárbaros, aqueles que não sabem nada e aqueles que acham que sabem muito. Nós devemos a todos eles, porque a nossa sabedoria tem que vir do céu. Amém? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado pela paciência, meus amados. Que Deus possa nos levar até o fim, tá bom? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.